um contingente estrangeiro, identificado como ERS, conduziu uma ação no terreno em março de 1968, resultando na execução de várias centenas de aldeões. Durante o período de 1965 a 1973, os Estados Unidos se envolveram em uma guerra exaustiva contra as forças comunistas do Vietnã do Norte. Este conflito se manifestou como uma guerra de guerrilha brutal, que enviou jovens soldados americanos para um ambiente desconhecido, onde enfrentaram um inimigo cujas táticas eram completamente distintas do que os Estados Unidos já haviam experimentado. Antes mesmo da eclosão da Guerra do Vietnã, havia questões militares de questionável conduta que já tinham sido observadas, e essa controvérsia persiste até os dias atuais. Algumas vozes argumentam que a intervenção foi uma defesa legítima do Vietnã do Sul contra a agressão do Norte, impulsionada por uma ideologia comunista. Por outro lado, há aqueles que defendem que a guerra foi uma manifestação injustificada do imperialismo dos Estados Unidos, alimentada pela paranoia anticomunista que permeava a Guerra Fria. O ponto de concordância é que os resultados da guerra culminaram na perda de milhões de vidas, uma significativa parcela delas sendo civis, vítimas da ação militar americana. Dentre as tragédias ocorridas devido às ações dos Estados Unidos, nenhuma é tão notória quanto os chocantes eventos do massacre de My Lai, ocorrido em 16 de março de 1968, no qual 504 civis inocentes, incluindo mulheres e crianças, perderam suas vidas em um cenário que abala a sensibilidade. O contexto de 1968 viu a Guerra do Vietnã apresentar um cenário desfavorável para os Estados Unidos. A ofensiva Tet, lançada pelo Vietnã do Norte em janeiro daquele ano, resultou na sobrecarga do poderio militar americano e no abalo do moral tanto no país quanto no cenário internacional. Em busca desesperada por recuperar a iniciativa, os Estados Unidos empreenderam diversas contraofensivas para rechaçar as forças comunistas. Uma dessas ações foi direcionada à província de Quang Ngai, mais especificamente à vila de Sun My, composta por várias aldeias menores, incluindo a conhecida como Corpo a Corpo. Para simplificar, focalizaremos o nome mais notório da região, My Lai, apelidado de Pinkville pelos americanos devido às suas simpatias comunistas. My Lai havia se tornado um local crucial para a atividade do Vietcong. A inteligência alegava que o Vietcong estava ativo na região e que a vila funcionava como um ponto avançado do movimento comunista. No mês de março de 1968, foi convocada a Força Tarefa Barker para lidar com a situação. Essa força-tarefa era constituída por soldados provenientes da Companhia C, do 1º Regimento de Infantaria Italiano, bem como da Companhia B do 3º Regimento de Infantaria, pertencentes à 11ª Brigada e à 23ª Divisão de Infantaria. Para simplificar, utilizaremos as designações Companhia B e Companhia C. Além disso, havia uma terceira unidade, porém, seu papel nos acontecimentos era secundário. A Companhia C estava sob o comando do capitão Ernest Medina, com o tenente William Kelly atuando sob suas ordens. A Companhia C ingressou no Vietnã em dezembro de 1967 e, embora não tenha enfrentado combates diretos, sofreu a perda de 28 homens devido a armadilhas e minas terrestres no mês de março de 1968. Em 15 de março, a Companhia CIA realizou uma cerimônia em memória de um sargento muito estimado que havia falecido no dia anterior. Os soldados estavam repletos de raiva, frustração e desejo de vingança, e logo planejavam tomar a iniciativa naquela noite. A Força-Tarefa Barker recebeu informações de que eles atacariam o alvo identificado como Corpo a Corpo na manhã seguinte. Enquanto a Companhia CIA adentraria a vila propriamente dita, as companhias B assegurariam um outro vilarejo próximo. Uma das companhias estaria encarregada de vigiar para evitar que membros do Vietcongs escapassem dos limites da aldeia. Medina comunicou à Companhia CIA que eles deveriam se preparar para uma resistência comunista considerável, o que os colocaria em desvantagem numérica, com uma proporção de 2:1. Medina também informou a seus homens que a população civil partiria para o mercado às 7 da manhã seguinte, sugerindo que aqueles que permanecessem seriam considerados hostis. Quanto ao que foi discutido no briefing, não temos uma compreensão clara.
Algumas testemunhas afirmaram que Medina foi questionado sobre como proceder caso encontrassem mulheres e crianças. Supostamente receberam ordens para eliminar qualquer combatente ou suspeito de ser combatente. Encontraram um soldado que relatou que Medina havia dito a eles: "Agora todos vocês são Vietcongs. Vão pegá-los." Outro indivíduo afirmou que Medina os instruiu a considerar inimigo qualquer pessoa que estivesse fugindo, se escondendo ou aparentasse ser hostil. Inclusive, se alguém estivesse correndo, deveriam abrir fogo, até mesmo contra uma mulher portando um rifle em movimento. Por mais perturbadora que essa orientação possa parecer, tal atitude casual de violência não era rara. Muitos soldados e observadores notaram esse padrão. No trecho subsequente, no contexto dos soldados americanos, havia grande importância atribuída às contagens de corpos durante o conflito no Vietnã. Uma elevada contagem de mortos era vista como indicativo de eficácia e valorizada pelo comando. Portanto, era frequente que civis fossem contabilizados entre os inimigos abatidos. Independentemente das exatas palavras ditas, os soldados compreenderam a mensagem subjacente. O ex-combatente Bernardo Simpson, ao relembrar o briefing anos depois, tinha claro entendimento das ordens. Nos disseram para não deixar nada de pé. Fizemos o que nos ordenaram, sem distinção de serem civis. Por volta das 7h24, no dia 16 de março, a tranquilidade da paisagem vietnamita foi abruptamente rompida pela estrondosa artilharia. Granadas desabaram sobre uma população civil atônita e inocente. A companhia CA foi inserida por helicóptero no hamlet de Corpo a Corpo, situado nas proximidades. Uma equipe de helicóptero fez contato com 4 supostos combatentes do lado de fora da vila. Curiosamente, esses indivíduos foram os únicos potenciais combatentes encontrados pelos americanos ao longo do dia. A inteligência, no entanto, falhou nesse aspecto. De fato, nenhum combatente estava presente. Apenas uma única arma foi recuperada no vilarejo. Apesar disso, os civis não haviam partido para o mercado como inicialmente previsto. Após o devastador bombardeio, os civis ficaram abalados e acolheram com cautela a presença dos soldados americanos do GIS. Os soldados cercaram e agruparam os civis em locais comuns nos arredores da vila. Surpreendentemente, os habitantes de Corpo a Corpo não demonstraram suspeita de que algo estivesse errado. Relatos variam sobre os acontecimentos que se seguiram. De maneira aparentemente repentina, um soldado americano desferiu um golpe com uma baioneta contra um civil, como se tubarões detectando o cheiro de sangue na água. Logo, os demais soldados americanos seguiram rapidamente o exemplo. Disparos ecoaram, gritos rasgaram o ar, e o terrível massacre teve início. Os americanos agiram sem piedade, lançando granadas em direção a abrigos onde os civis se encurralavam aterrorizados. Atiravam indiscriminadamente contra qualquer indivíduo que cruzasse seu caminho, utilizando baionetas para ferir ou queimando moradias. Nenhuma mulher foi poupada. Nenhum apelo ou clamor foi em vão. Em um relato angustiante, um soldado lembrou de ter testemunhado mães se jogando sobre seus filhos na tentativa desesperada de protegê-los. Contudo, os soldados GIs simplesmente abateram os pais e executaram impiedosamente as crianças. Logo depois, os americanos passaram a empregar lança-granadas contra grupos de civis, visando aumentar a eficiência do massacre. Enquanto a Companhia B se infiltrava na outra aldeia vizinha, aproximadamente 45 minutos após a chegada da Companhia CA, ocorreu um episódio semelhante, embora tenha sido menos detalhadamente registrado. Durante as horas subsequentes, um número estimado de 60 a 155 pessoas foram vítimas de um massacre. Um grupo composto por cerca de 20 a 50 civis foi conduzido a uma estrada de terra próxima a Corpo, onde enfrentaram uma execução em massa. Uma testemunha ocular desse terrível evento foi o fotógrafo do Exército dos Estados Unidos, Sargento Ronald Heberley. Apesar de ter sido oficialmente designado para documentar a situação, Heberley ficou chocado com o horror das ações presenciadas e capturou imagens impactantes, não apenas com sua câmera oficial, mas também com sua câmera pessoal. Essas imagens se tornariam icônicas e desempenhariam um papel crucial na posterior revelação do massacre. Entre as fotografias mais notórias estavam aquelas que retratavam grupos de civis amedrontados, amarrados pouco antes de serem executados, bem como outras que capturavam as trágicas consequências,
com os corpos de mulheres e crianças sem vida espalhados pelo chão. Heberley ajoelhou-se para capturar uma imagem. Nesse momento, um soldado americano se aproximou e cruelmente alvejou um menino com 3 disparos antes de se afastar. Entre os perpetradores desse ato condenável estava o tenente William Kelly, o segundo em comando da Companhia Marítima. Inúmeras testemunhas relataram que Kelly havia sido o indivíduo responsável por emitir ordens diretas para abrir fogo contra civis. Kelly, por sua vez, deteve aproximadamente de 70 a 80 civis e os conduziu em marcha até uma vala de irrigação localizada a leste do assentamento. Foi nesse local que Kelly deu a ordem para que seus homens executassem os civis. No contexto do massacre, outra característica perturbadora era a presença de aproximadamente 20 mulheres e meninas entre as vítimas, embora a cifra real provavelmente tenha sido mais alta. Um incidente particularmente brutal destacou-se, envolvendo uma mulher que foi alvejada logo após o soldado ter disparado contra seus filhos. Esse ato terrível se desdobrou durante várias horas. Um especialista em combate, Bernardo Simpson, admitiu ter tirado a vida de cerca de 25 indivíduos ou os ter mutilado. Um dos soldados gritou essa situação como algo reminiscente dos horrores nazistas. Enquanto alguns soldados optaram por não participar da violência, é notável que nenhum membro da Companhia Marítima tenha tentado protestar ou se opor ao massacre. Durante todo o evento, apenas um tiro foi disparado contra um soldado americano por um soldado americano que deu um tiro no próprio pé como desculpa para ser retirado de cena. Para alguns, uma tentativa honesta de evitar crimes de guerra. Para outros, uma tentativa covarde de se salvar sem fazer nada para parar a matança. Felizmente, houve 3 soldados envolvidos na operação que mostraram bravura e humanidade. Uma tripulação de helicóptero composta pelo subtenente Hugh Thompson Jr., o especialista Lawrence Coburn e o especialista Glenn Andreatta ficaram horrorizados e tentaram intervir para salvar os civis. Naquele momento, avistaram uma mulher no meio de um campo, claramente ferida e lutando para escapar. A equipe do helicóptero fez uma chamada desesperada por ajuda pelo rádio, mas ficou em silêncio sem resposta. Tentando fornecer alguma proteção, lançaram uma granada de fumaça, embora sua ação fosse em vão. O que aconteceu a seguir deixou todos eles chocados e indignados. O capitão Medina caminhou friamente em direção à mulher e executou a queima-roupa, sem hesitação. Thompson avistou as tropas indo para um bunker cheio de civis e pousou seu helicóptero entre o bunker e os soldados que lideravam as tropas. Não era outro senão o tenente Kelly. Thompson instou-o a ajudar os civis a escapar, mas Kelly apenas disse a ele que seria melhor matá-los. Percebendo como as coisas estavam, Thompson tomou as coisas em suas próprias mãos. Ele e sua tripulação começaram a evacuar os próprios civis. O especialista em artilharia Coburn recebeu uma ordem simples: se algum dos americanos tentasse impedir a evacuação, atirar neles. Ninguém o fez. Junto com a tripulação, conseguiram salvar cerca de uma dúzia de civis. O especialista Glenn Andreatta até pulou na vala de irrigação cheia de corpos para resgatar uma criança de 4 anos ilesa. Embora essas preciosas vidas tenham sido resgatadas, ao avaliar o quadro geral, a sensação era de uma realização vazia. As estimativas das fatalidades variam, com os relatórios do governo vietnamita citando 504 vítimas e os americanos alegando 347. A grande maioria das vítimas eram mulheres e crianças, incluindo 17 mulheres grávidas e 56 bebês. Quanto aos homens, quase metade tinha mais de 60 anos, enquanto o restante era idoso ou estava doente demais para representar uma ameaça. Surpreendentemente, apenas 4 suspeitos de serem soldados do Vietcong foram abatidos, e eles nem sequer estavam na aldeia no momento dos eventos. Após retornarem à base, Thompson e sua equipe imediatamente relataram os horrores do massacre em massa aos seus superiores. Thompson corajosamente informou ao seu capitão, que testemunhou o cercar, ferir e, em seguida, o ato de atirar nos aldeões em valas. Esses relatos logo foram escalados na hierarquia, chegando eventualmente ao coronel Warren Henderson. Ele conduziu um interrogatório com Thompson em um estágio posterior. No entanto, quaisquer esperanças de que a justiça prevaleceria foram frustradas. O relatório oficial da Força-Tarefa Barker afirmava ter eliminado 128 combatentes do Vietcong.
mas omitia completamente qualquer menção às vítimas civis. Nas decisões de comando finais, prevaleceu a crença na versão oficial. Curiosamente, mesmo depois de ouvir o testemunho de Thompson, o coronel Henderson recomendou a promoção do capitão Medina, um ato que ocorreu menos de 2 semanas após o trágico massacre. Soldados, no entanto, nem todos acreditaram na história. Uma investigação inicial dos militares concluiu que 20 civis foram mortos inadvertidamente, principalmente pela barragem de artilharia inicial. A verdade não era segredo para os soldados da Companhia Marítima, que se gabavam de como executaram centenas de civis. Uma pessoa que soube disso foi o especialista Ron Ridenour. Alguns dias depois, Ridenour estava voando sobre corpo a corpo e viu as valas ainda entupidas com os corpos dos civis. Apesar de tudo, demorou meses para que algo fosse feito. No final de 1968, Tom Glenn escreveu uma carta às autoridades militares descrevendo uma epidemia de violência contra civis no Vietnã. Embora Miele não tenha sido mencionado, estava implícito que fazia parte de um padrão mais amplo de violência dos Estados Unidos contra civis. Os militares designaram um coronel Powell para investigar as reivindicações no final de 1968, mas ele rapidamente concluiu que as acusações eram exageradas. Este era o mesmo Colin Powell que se tornaria secretário de Estado sob o governo Bush, onde ele desempenhou um papel fundamental na guerra contra o terror. Parecia que os militares estavam tentando encobrir o massacre ao deixar o exército. Rob Ridenour acrescentou sua voz ao coro crescente pedindo uma investigação. Ridenour escreveu dezenas de cartas expondo o massacre ao presidente Nixon, ao Pentágono e a pelo menos 30 congressistas. Nenhum deles respondeu publicamente. No entanto, os militares não podiam mais ignorar que mortes de civis realmente ocorreram em combate corpo a corpo. Em setembro de 1969, discretamente apresentaram acusações contra o tenente Kelly, responsabilizando unicamente ele, com 6 acusações de assassinato. A narrativa poderia ter sido relegada ao esquecimento se não fosse pela intervenção do jornalista Seymour Hersh. Hersh estava ciente das fervorosas alegações envolvendo o combate corpo a corpo e, em 13 de novembro de 1969, divulgou um artigo explosivo que trouxe à luz o massacre e as acusações militares contra Kelly. O sargento Haberly, o fotógrafo que esteve presente no local durante o confronto, compartilhou suas imagens com as revistas Life e Time. Essas fotografias expuseram as ações dos soldados americanos, revelando a morte de centenas de civis vietnamitas, seguida de tentativas de encobrimento. Essas revelações causaram profundo choque e minaram a confiança do público na condução da guerra. O governo, liderado por Nixon, com Henry Kissinger como conselheiro de segurança nacional, empreendeu esforços para conter a propagação da história, mas esses esforços se mostraram infrutíferos. Até o final daquele ano, a CBS estava transmitindo entrevistas com soldados que admitiram abertamente sua participação no massacre. No entanto, uma pesquisa conduzida entre residentes de Minnesota revelou que 49% dos entrevistados consideravam a história falsa, presumindo que fosse uma invenção de defensores anti-guerra com o propósito de difamar as forças militares. Os militares não tiveram alternativa senão realizar uma investigação completa e rigorosa. Foi o tenente-general William Pierce quem foi encarregado da investigação. Seu relatório, divulgado em março de 1970, revelou que pelo menos 200 civis haviam perdido a vida, enquanto um máximo de 4 combatentes inimigos foram identificados. Suas conclusões apontaram para uma tragédia de enormes proporções que havia ocorrido. No total, 26 soldados foram implicados e enfrentaram acusações, representando apenas uma pequena fração dos envolvidos. As acusações incluíram o tenente Kelly, e um total de 9 homens alistados foram formalmente acusados pelo massacre em si, ao passo que outros 12 enfrentaram acusações de encobrimento. Dos 25 indivíduos acusados, somente 5 chegaram a julgamento, e desses 5, apenas 4 foram considerados inocentes. Em 29 de março de 1971, o tenente William Kelly recebeu uma sentença de prisão perpétua por ser considerado culpado de tirar a vida de pelo menos 22 civis inocentes. Notavelmente,
Ele foi a única pessoa a ser acusada e levada a julgamento em conexão com o massacre. Kelly argumentou que estava simplesmente seguindo ordens e continuou convencido de que os civis em Miele eram hostis. Ele alegou que, ao se encontrar entre si e o inimigo, seu foco era proteger a vida de seus camaradas de tropa, enfatizando que essa foi a única ação questionável que ele cometeu. Enquanto muitos ainda consideravam as acusações infundadas, outros acreditavam que as ações eram plenamente justificáveis. Uma pesquisa Gallup revelou que 79% das pessoas não aprovavam a sentença de prisão perpétua para Cali, e uma parcela significativa da população sustentava que ele sequer deveria ter sido acusado. Quase imediatamente, o presidente Nixon interveio, modificando a sentença de prisão de Cali para prisão domiciliar. Em 1974, Cali foi perdoado integralmente, tendo servido apenas 3 anos e meio de sua sentença original de prisão perpétua. Enquanto as ações heróicas de Thompson, Colborne e Andreatta foram ignoradas por anos, os militares inicialmente concederam a Thompson a distinta Cruz de Voo por resgatar civis de uma zona de combate, enquanto os outros 2 membros receberam a comenda de Thompson da Estrela de Bronze. Mentiram sobre os eventos na tentativa de encobrir o massacre, o que deixou Thompson tão enojado que ele o jogou longe. Riata foi morto em ação no final daquele ano e nunca viu justiça pelos eventos em corpo a corpo. Em 1998, 30 anos após o massacre, Thompson e Colborne receberam a Medalha de Soldado, a mais alta honra concedida pelo Exército por ações sem combate. Riata também foi condecorado póstumamente. Eles até visitaram corpo a corpo e conheceram algumas das pessoas que salvaram. No entanto, as cicatrizes daquele dia permaneceram com eles, e Thompson experimentou TEPT grave pelo resto de sua vida. Desde os eventos daquele dia, Miele foi um ponto de inflamação na Guerra do Vietnã. Mostrou ao mundo que os Estados Unidos eram capazes de cometer atrocidades tanto quanto o inimigo que eles afirmavam enfrentar. Também levantou questões sobre as atitudes mais amplas dos soldados de guerra que se apresentaram, alegando que o corpo a corpo estava totalmente de acordo com o que eles haviam visto no Vietnã, com um sargento alegando que houve um corpo a cada mês por mais de um ano. O evento em corpo a corpo também levanta a inquietante pergunta: quais outras tragédias permanecem ocultas da nossa compreensão? E agora eu gostaria de saber sua opinião. Comente. E assim fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e deixar seu like. Até a próxima!